Notícias está de volta para mais uma edição do Especial Legislativas, onde entrevistamos um líder partidário de cada um dos partidos com assento parlamentar. Hoje temos connosco Rui Tavares, co-porta-voz do LIVRE e também deputado na Assembleia da República. Rui Tavares, muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado pelo convite. Falamos já depois do apagão, um bocadinho mais de 24 horas já depois do apagão que nos deixou a todos sem energia, sem telecomunicações. Primeiro começamos exatamente por aí, começo por lhe perguntar, desde já, por lhe pedir, aliás, uma reação à resposta do Governo e àquilo que foram aquelas horas em que estávamos todos num limbo, em que não havia comunicações, nem redes móveis, nem energia, e depois também, se quiser, e coloco já ao dispor, algumas propostas do LIVRE para a questão das energias. Sei que é contra, por exemplo, a questão do nuclear, portanto... Bem, então, em relação à reação do Governo, ela foi claramente insuficiente. Eu creio que Luís Montenegro tem revelado um talento muito grande em lidar com percepções, mas um dia, quando o teste da realidade lhe bate à porta, ele ficou aquém do necessário nesse teste de realidade. Em vários domínios, alguns deles muito simples. Claro que na reação em relação à comunicação que é preciso fazer, e é preciso fazer o mais cedo possível, mesmo quando ainda não se têm os dados todos, mas isso deve ser assumido perante a população. Os dados todos, 24 horas depois, ainda não os temos. Nós não sabemos a causa imediata do apagão, e ela deve ser determinada tecnicamente e não politicamente. Na interação com o Parlamento, que não foi atempada, mesmo sendo fisicamente próxima, não se entende que com o Governo a ter um Conselho de Ministros não tenha havido ninguém que tenha descido as escadas da residência oficial de São Bento para ir à Assembleia da República, que está ali em frente, onde estavam vários líderes partidários e parlamentares, onde estava eu, onde estava aparentemente também o Rui Rocha, estava pelo menos mais um outro líder parlamentar, e que teria possibilitado que depois, com outros contactos, por exemplo, a Comissão Permanente se pudesse reunir. Ela chama-se permanente por alguma razão. Claro. Mesmo com o Parlamento dissolvido, Portugal não deixa de ter um órgão de soberania, e esse órgão de soberania é a Assembleia da República, e ela deve estar em estado de prontidão, pelo menos. Houve vários de nós que nos dirigimos a seguir ao apagão para a Assembleia da República. Aliás, para estar no nosso posto. É uma das coisas que está previsto no regimento. Se não me falha a memória, é uma das competências que a Comissão Permanente tem, que é avaliar as situações de emergência. Evidentemente. E etc. Claro que há um prazo para a convocação da Comissão Permanente, mas vamos ver, imagine-se que o país precisava de ser decretado o estado de emergência. Exatamente. Quem o decreta é o Parlamento, e o Governo precisaria do Parlamento. E mesmo dissolvido, há só um Parlamento de cada vez, e ele está em funções até entrar o próximo. Depois há medidas básicas de segurança que podem ser tomadas, algumas das quais foram propostas diretamente pelo LIVRE em debate, outras das quais, francamente, seria de esperar que elas estivessem previstas, que elas já estivessem em vigor. Como é possível, por exemplo, que o Presidente da Assembleia da República, que é o número 2 do Estado, não lhe tenha sido disponibilizado um telefone satélite. E, portanto, ou seja, um telefone que pudesse ter comunicação em qualquer circunstância. Na verdade, o LIVRE propôs ainda hoje, durante uma reunião entre o Governo e o Parlamento, que foi realizada hoje, mais de 24 horas depois, reunião essa que chegou a estar marcada para ontem, e depois, como não conseguiram contactar com toda a gente, não houve a reunião. Portanto, ela foi realizada só hoje, e nós propusemos que tanto o Presidente da Assembleia da República como, pelo menos, cada líder parlamentar tenha acesso a um dispositivo desse tipo, porque isso significa precisamente que a Assembleia da República pode ser consultada e pode dar o seu parecer, ou não objetar a ações do Governo, ou legitimar ações do Governo. E isto, quando falamos de infraestruturas críticas, os órgãos de soberania são infraestruturas críticas da democracia. Bem, depois um terceiro elemento, só para responder mais brevemente e podermos falar de outras propostas. O LIVRE fez um debate no dia 4 de dezembro do ano passado, portanto há 5 meses, e esse debate foi sobre a preparação da Europa para uma situação que todos reconhecemos, que é uma situação de insegurança acrescida no mundo atual. Foi acerca de 3 relatórios europeus importantes: o relatório Draghi sobre o mercado interno, o relatório Letta sobre competitividade e o relatório Niinisto sobre defesa e segurança. E
principalmente no que diz respeito a este último relatório. O relatório no início só faz recomendações muito práticas e às vezes muito simples acerca da preparação da população europeia para situações que não vamos ser alarmistas, podem ir de todo o tipo de situações, eventos climáticos extremos, situações de sabotagem ou terrorismo, situações de risco militar, situações de risco ambiental ou situações como aquela que ocorreu ontem. E transporta para essas sugestões algumas que alguns países já têm na sua própria cultura de segurança, principalmente os escandinavos e os nórdicos, e uma delas é a questão do kit de emergência. Portanto, uma das recomendações que é feita é que todas as famílias, todas as residências possam ter até 3 dias de alguns Mantimentos, não é? produtos básicos, mantimentos, água, mas também aparelhos que funcionem a pilhas, rádio, que é absolutamente essencial numa situação como se viu ontem. Os países nórdicos muitas vezes vão até ao detalhe de designar um canal de rádio para as informações fidedignas e, portanto, dizer o segundo canal da rádio pública é o canal para onde as informações de emergência vão ser enviadas. Isso é uma coisa que custa zero a fazer e lá está. Um governo português deveria ter isso a nível de preparação. Dizer é através da RTP, é através da Antena 1, é através do segundo canal, o que quer que seja. Portanto, estar designado quem é que vai dar essas informações. Uma coisa parecida ontem. A Antena 1 fez a transmissão das informações ao longo da Antena 2, Antena 3 e também da RTP África. Em rede, e isso é muito relevante. E, aliás, parênteses, permite-nos perceber a importância da rádio e televisão públicas. Pois bem, para ter esse kit de emergência, nós não nos podemos esquecer que a realidade europeia ela é muito divergente em termos de poder de compra. E uma coisa é uma família escandinava com um poder de compra mais alto, não só ter todos esses produtos, mantimentos, água e por aí afora, de emergência e dispositivos também, tê-los comprados e poder mantê-los, ou uma família portuguesa que muitas vezes não consegue fazer face a uma avaria no carro que é preciso levá-lo à oficina porque não tem as centenas de euros disponíveis necessárias para ter um kit de emergência como esse. Então, no dia 4 de dezembro de 2024, eu fiz esse desafio diretamente ao Ministro dos Assuntos Parlamentares. Foi o único do Governo que esteve presente nesse debate, com a Secretária de Estado da Defesa. Não veio mais ninguém a um debate sobre uma situação que hoje se percebe que é importante. E disse para Portugal, porque é que nós não nomeamos já um grupo de trabalho que determine onde é que se faz a distribuição desses kits de emergência, para quem não os possa adquirir por si só, que não tenha poder de compra para tal, onde é que eles ficam armazenados? Na junta de freguesia, no quartel dos bombeiros local, na escola, quer dizer, nos locais que forem designados, e quem é que faz a distribuição, nomeadamente aos cidadãos maiores de 65 anos, outros de mobilidade reduzida, em caso de qualquer evento. Imaginemos que esta avaria, não precisamos estar sempre a falar de guerra, embora ela, hoje em dia, infelizmente, seja uma realidade do continente europeu. Imaginemos que uma situação como esta, ela tivesse durado mais tempo e que já pudesse dar asa a situações de desidratação, de falta de mantimentos, que pudessem ser mais críticas. Evidentemente, se o Governo tivesse respondido a esse repto do LIVRE e se começássemos a trabalhar sobre esses assuntos, e outros também, vou dar 2 exemplos, apesar de tudo, que são essenciais, nós estaríamos muito mais avançados em termos de resiliência da nossa sociedade. E, portanto, houve muito até quem zombasse dos kits de emergência. Há um vídeo de um eurodeputado do Chega a dizer que os kits de emergência são um alarmismo e é só para manter as pessoas no medo, mas ontem eles teriam dado muito jeito. E podem vir a dar jeito já nos tempos sucessivos, porque lá por uma coisa destas acontecer de décadas a décadas e nós acharmos que é um evento que ocorre de 30 em 30 ou de 50 em 50 anos, não quer dizer que o próximo apagão vá demorar 50 anos a ocorrer. Claro. Nós sabemos da natureza destes eventos que muitas vezes, porque ainda não identificamos a causa, porque há unidades de produção de energia que estão agora a substituir outras e que podem falhar, porque o próprio retomar do fornecimento de energia ele não é imediato. Quer dizer, no caso da barragem de Castelo de Bode, houve, se não me engano, várias tentativas até
aquele agora famoso Black Start começar a funcionar, nós podemos ter algo daqui a semanas, daqui a meses. E, portanto, precisamos de ter já em funcionamento, tão depressa quanto possível, para provar que aprendemos as lições deste evento, os instrumentos que nos vão valer no próximo. Um deles, e aí temos uma discordância clara com o Governo e com o PSD, é a Comissão Técnica Independente que o Governo quer nomear. Nós concordamos com a nomeação da Comissão Técnica Independente, mas o Governo e o PSD querem que seja só o próximo Parlamento. Okay. Isto a nós parece-nos completamente absurdo. Porque, quer dizer, para já é passar a mensagem à população de que as autoridades não estão dispostas a tirar as lições em relação à cultura de segurança que precisamos com eventos deste género. E que acham que se pode adiar. E daqui a um mês e meio vamos estar a dar posse a um novo Parlamento, a discutir a formação do Governo. Provavelmente o assunto em cima da mesa vai ser outro completamente diferente. E depois mete-se o verão e depois as pessoas acham que isto... E depois, entretanto, pode ocorrer outro deste evento. E o último exemplo, o último prometo, para fechar esta resposta... nós tivemos este grande problema de comunicação via SMS. Não é? Pois, eu ia tocar precisamente aí. Que imagem é que dá o Governo que, quando tenta comunicar com os cidadãos, não... Por um lado, os SMS não funcionavam e houve a questão dos SMS da Proteção Civil chegarem já depois da energia estar restabelecida e das telecomunicações estarem a funcionar, mas ao mesmo tempo o Governo comunicava nas redes sociais que se calhar não estavam acessíveis para grande parte da população. Que imagem é que isso dá e que impacto é que isso, um impacto prático que isso pode ter não só na vida, na relação Estado-cidadãos, mas também na vida das pessoas, numa situação tão crítica como esta? Então, de facto, as pessoas receberem a recepção dos SMS, já depois do problema resolvido, eu acho que é um dos grandes elementos de frustração das pessoas com esta gestão de crise. E isso deve-se ao facto de termos um tipo de comunicação em situações de emergência ou de proteção civil que é longe de ser o ideal, não é o melhor disponível e não é aquele que muitos países têm, inclusive países mais pobres do que Portugal. Porque a comunicação por SMS ela tem uma determinada latência, ou seja, saem 600 a 1000 SMS por minuto, mas demora tempo, porque o universo das pessoas que recebem os SMS são aquelas que estão registadas junto das operadoras nacionais. Se num país que tem tanto turismo como Portugal, muitas das pessoas que a gente precisava de avisar eram turistas. E existe um outro sistema de comunicação, em inglês chama-se Cell Tower Broadcast, mas creio que em português é as estações de rádio de base. Basicamente é nas estações das operadoras de telemóvel haver capacidade de transmissão de sinal rádio que é recebido pelo telemóvel e que é basicamente recebido na área de uma determinada torre celular, o que significa que nós podemos, por exemplo, determinar que esse sinal é recebido, esse alarme é recebido por toda a gente que está num determinado... Naquele raio de ação. Quer tenha um número português ou tenha um número estrangeiro. Eventualmente até mesmo não tendo um SIM card a funcionar. Desde que o aparelho esteja ligado e recebe aquela mensagem. Isto funciona assim nos Estados Unidos. Muitos de nós provavelmente conhecem isso, precisamente viagens aos Estados Unidos, porque é mais ou menos recorrente, desde para eventos meteorológicos até atentados terroristas, receber-se, o som emitido é completamente diferente, é um som que dá ele próprio sinal de alarme, mas, por exemplo, países como a Tailândia, é mais pobre do que Portugal, mas tem muitos turistas e precisa muito de avisar quem não está em nenhuma rede nacional, também tem um sistema desses. Agora, o que me surpreendeu é que na reunião que tivemos com o Governo e depois em conversa bilateral com o Ministro das Infraestruturas, o que ele me disse é que as torres das operadoras nacionais estão preparadas para essa comunicação e que poderiam ter feito. De qualquer forma, é preciso os geradores das torres ainda estarem a funcionar. Teria sido feito mais cedo e se essa comunicação tivesse sido logo enviada mais cedo, tivesse funcionado, poderia chegar aos telemóveis e tinha essa vantagem de chegar aos telemóveis também de quem não tem telemóvel português, nomeadamente de turistas. Porquê é que não funcionou? Porquê é que esse sistema ainda não está operacional? Porque o protocolo com essas redes, com essas operadoras, não foi ainda assinado. Okay. Falta o despacho. E aí, quer dizer, claro, evidentemente, este evento ocorreu antes do despacho estar assinado. Algum dia o despacho teria que estar assinado e teria sido bom para todos. Acho que até o próprio Governo lamenta que não o tenha feito antes. Mas aí coloco eu a pergunta. Se no passado dia 4 de dezembro
o Ministro das Infraestruturas tivesse vindo ao debate que o LIVRE agendou. Creio que mais nenhum partido agendou debates sobre estes temas. Posso estar enganado, mas creio que não estou. Se em vez de ter vindo só o Secretário de Estado da Defesa, tivessem vindo outros ministros, como nós sugerimos, da Agricultura, às infraestruturas, à administração interna, isso significa que provavelmente essa era uma das coisas de que nós poderíamos ter debatido. E essa era uma das coisas que poderia já ter estado tratada. Isso significa que as pessoas poderiam ter recebido ao meio-dia e meio, e poderiam ter recebido em português e em inglês, e poderiam ter recebido as pessoas também que não têm um número nacional. Isso teria retirado um dos grandes elementos de frustração das pessoas no evento de ontem. Falemos agora um bocadinho sobre a perspectiva do LIVRE para estas eleições de 18 de maio. Já assumiu publicamente, em mais do que uma vez, a intenção de alargar o grupo parlamentar do LIVRE, continuando uma trajetória de crescimento que já se vê podemos dizer, desde 2022, 2019, quando em 2019 ficou perto de eleger, em 2022 elegeu-se assim como deputado único. Não, em 2019 elegemos a Joacine Catar Moreira, Joacine, em 2015 é que tínhamos praticamente, ficámos ali perto. Exatamente. Em 2024 conseguiram um grupo parlamentar pela primeira vez, ficou perto de eleger também nas europeias o primeiro eurodeputado do partido. Numa entrevista mais recente à Lusa disse que seria pouco continuar com os 4 deputados que tem. O que seria, então, um bom resultado para o LIVRE nestas eleições? Mais um deputado, mais 2, duplicar o grupo? Na verdade, em eleições legislativas nós crescemos sempre, em todas. No início não era um crescimento espetacular. Quer dizer, nós fomos com os meios que temos, não somos um partido rico, não somos um partido que consiga ter cartazes no país todo, não somos um partido que tenha recursos infinitos, aliás, eles são bastante finitos, e temos crescido sempre. Agora, o que nós sentimos é que está a alargar o universo de pessoas a que o LIVRE consegue chegar, que já nos conhece e que até conseguem descrever o LIVRE como partido da esquerda verde europeia antes de nós o dizermos. Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas sabem onde posicionar o LIVRE politicamente e sabem como defini-lo. E, portanto, as peças começam a cair no lugar, e como nós acreditamos muito que este posicionamento político, esta síntese ideológica que temos e uma atitude política que temos também, que nós acreditamos que é distinta do que os outros têm, que é a nossa, outros acharão que a deles é melhor, está a ter eco junto das pessoas. E, portanto, não vou pôr metas, porque no passado também não pus metas e isso correu bem, mas evidentemente que achamos que é muito importante alargar o grupo parlamentar e que seria importante também poder eleger em distritos nos quais ainda nunca elegemos. Isso significa que, se nós olharmos para os números das sondagens, distritos como o Braga, como Aveiro, como Leiria podem estar em jogo. Isso é muito importante, conseguirmos o que conseguimos antes com Porto e com Setúbal, que foi eleger onde nunca tínhamos eleito antes. Independentemente desse crescimento, já referi também em diferentes contextos que o LIVRE está pronto para integrar uma solução, eventual solução governativa. Que preço, digamos assim, é que coloca nessa possibilidade? O que é que exige ao PS, neste caso, se o PS for chamado a formar governo, o que é que exigiria? Exigiria um cargo, exigiria alguma pasta em específico para o LIVRE, ou bastava um acordo de incidência parlamentar? Não, claramente não é uma questão de cargos, não é uma questão de posto, é uma questão de programa e é uma questão de alguns passos básicos que entendemos que a governação deve dar em Portugal e que são os elementos essenciais para começar a conversar, para criar um programa de governo que não seja a mesma coisa que os programas eleitorais, que não seja, como dizia António Costa, que o programa de governo era o programa do PS com uma capa diferente. Não é assim que nós entendemos o parlamentarismo, não é assim que nós entendemos as melhores práticas europeias. Nós achamos que um programa de governo ele tem que ser negociado entre os partidos que são base de apoio a um determinado governo e, portanto, deve ter metas e deve ser fiscalizável, deve ser sindicável pelos cidadãos e por vocês também e pela sociedade civil. Somos muito claros em relação a essa assunção de responsabilidades executivas, porque nós não queremos que o pretexto, a desculpa que às vezes é dada para não poder haver um governo do progresso e da ecologia, um governo de uma esquerda plural, que é aquela ideia de que há uma esquerda que não é capaz de assumir responsabilidades. Eu não sei que esquerda é essa, mas o LIVRE não é certamente. E, portanto, o LIVRE é capaz de assumir responsabilidades. Fizemos essa análise de consciência, fizemos essa análise da realidade, sabemos que temos os quadros suficientes para poder assumir essas responsabilidades, evidentemente à nossa escala, com
o peso que o eleitorado entender atribuir-nos, sabemos a que quadros podemos alargar o partido fora daqueles que são membros do partido, portanto, na academia, na sociedade civil, nas empresas e por aí afora, e sabemos que isso é suficiente para assumir estas responsabilidades executivas, dizemos-lo de consciência tranquila aos nossos concidadãos. Desde que, em relação à governação, uma situação como a do Primeiro-Ministro que nos trouxe a esta crise, ou seja, de manter uma empresa que não é uma empresa qualquer, não é, devo ser claro que não aplicaria o mesmo critério se a empresa fosse uma retrosaria ou a padaria da esquina. Uma consultora deste tipo, que faz lobbying, que faz advocacia de negócios e de interesses, ela não pode ser mantida dentro da esfera familiar do Primeiro-Ministro porque gera um potencial conflito de interesses. Portanto, ou fecha ou vende, ou há uma solução que é até a melhor, que é a gestão profissional independente, melhor até do ponto de vista do próprio, que ainda agora no Canadá foi exercida. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, nós somos favoráveis a que ministros e ministras venham a audições prévias no Parlamento antes de iniciarem funções. Como acontece um bocadinho no Parlamento Europeu com os comissários. Como acontece com os comissários, é um momento ideal para apanhar conflitos de interesse e para os sanar. Um conflito de interesses não quer sempre dizer que a pessoa tenha que se demitir, mas aí lá está, há audições que são abertas, os jornalistas estão. Aconteceu com as nossas duas últimas comissárias, Maria Luísa Albuquerque e Elisa Ferreira, e portanto achamos isso essencial. Dizem-nos, é possível que seja necessário mudar o regimento da Assembleia ou mudar a lei para isso acontecer. Pode ser que não se consiga fazer já em maio, junho deste ano, e portanto quero ser claro que não estou a prometer isto para amanhã, mas vai estar em cima da mesa para passar a ser uma metodologia, pelo menos é essa a que pela qual nós temos uma preferência forte para o futuro. Depois, do ponto de vista das políticas sociais, nada de privatização do Serviço Nacional de Saúde e um reforço vigorosíssimo do investimento em habitação e em educação. E finalmente, só para estes 7 elementos estarem todos claros, manutenção do apoio à Ucrânia, para nós é uma linha vermelha, qualquer abandono da Ucrânia seria uma linha vermelha, e da mesma forma reconhecimento da independência da Palestina como Estado soberano. E de preferência logo nos primeiros dias de um governo em que o LIVRE participe ou que o LIVRE apoie, isso para nós é um elemento absolutamente essencial. A partir daqui podemos conversar sobre o resto. Tocou na habitação, ia precisamente para aí. Há duas propostas que eu quero abordar porque acho que podem mexer com muita gente e acho que serão do interesse público. Defende que aquela garantia que o Estado criou para a compra da primeira casa deve ser revogada e, em vez disso, haver um financiamento, e aqui estou a citar, de 30% do valor de mercado do imóvel sob a forma de um capital de empréstimo próprio, de um empréstimo de capital próprio, aliás. O que é isto em concreto? O que é que isto se traduz para a vida das pessoas? O que é isto em termos de práticos? Obrigado pela oportunidade de explicar. É uma medida que nós chamamos ajuda de casa. É um programa que é diferente daquilo que o Governo tem e eu quero deixar bem claro quais é que são as diferenças. No programa que o Governo tem, na medida que o Governo tem já em funcionamento dessa garantia, basicamente o Estado é fiador de quem compra a casa. O que tem 2 riscos. Um é que o Estado fica ali na linha de possível crédito mal parado, que numa futura crise da banca, numa futura crise financeira, como tivemos em 2008, nos vai cair em cima. Portanto, nós não achamos que o Estado deva ser fiador a troco de nada, senão de dores de cabeça futuras para os contribuintes que depois acabam a ter que salvar os bancos. Depois, por outro lado, como os bancos continuam a exigir dinheiro para a entrada e como as pessoas hoje em dia que podem comprar casas têm que ser pessoas que tenham ou rendimentos mais altos ou o apoio da família, o Estado está a ser fiador em grande medida de jovens mais ricos. E isso significa que está até a possibilitar a existência de uma pressão dos preços para cima, especulativa, nos segmentos que são aqueles que nós agora queremos, digamos que mitigar e não acelerar, claro. Que é o segmento do luxo e que é o segmento das casas mais caras. Portanto, esta garantia que o Governo tem, ela basicamente está a servir para inflacionar os preços e já há estudos e já há especialistas que apontam para esse efeito agora. Ainda por cima está a possibilitar que gente que tinha, de qualquer forma, a possibilidade
de comprar aquela casa, está a comprá-la, mas só com a garantia de todos nós. Bem, evidentemente parece-nos incorreto. O que é que nós propomos em vez disso? Portanto, revogar esse sistema e implementar a ajuda de casa, na qual nós temos uma espécie de uma parceria público-cidadão. O Estado é, de facto, comparticipante da entrada da casa até 30% do valor da casa, o que significa que jovens da classe média baixa, ou até gente da classe média baixa, não necessariamente jovens, passam a ganhar uma coisa que hoje em dia não têm, que é coragem de entrar no banco e pedir um empréstimo, porque podem dizer: eu tenho a entrada da casa do fundo ajuda de casa. Isso significa que, com critérios que são critérios anti-especulativos, de preço médio do edificado naquele município, e portanto de não apoiar casas que sejam do segmento luxo, mas apoiar pessoas que têm uma determinada taxa de esforço, que têm essas dificuldades, o Estado pode comprar até 30% da casa, os outros 70% são comprados pelo cidadão. O cidadão, após um período de carência, pode começar a pagar ao Estado também, de uma vez só, ou em prestações, ou pagando só um juro razoável. Mas enquanto o Estado é coproprietário, enquanto o Estado é sócio daquela pessoa, por assim dizer, há condições que são colocadas sobre aquela casa. Essas condições são: a casa não pode ser alojamento local. Quer dizer, não faria sentido estarmos a participar a compra de uma casa, depois ia para alojamento local. No arrendamento, imaginemos que a pessoa comprou casa, teve uma oferta de emprego noutra zona do país, foi, muito bem, e decide arrendar a sua casa. O programa Ajuda de Casa permite, mas esse arrendamento tem que ser arrendamento acessível. Da mesma forma, na revenda, a revenda também tem que ser a preços acessíveis, ou então a pessoa tem que pagar os 30% que o Estado tem da casa, e aí com uma questão adicional, que é: como a casa, entretanto, terá valorizado, os 30% que poderiam ser, vamos dizer, 60 mil euros, já não são 60 mil euros, são 70 ou 80 mil euros. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O fundo estabelecido para a ajuda de casa, ele valoriza também com as casas que valorizaram e com o dinheiro que, entretanto, é devolvido ao fundo. E com isso, um fundo inicial que vai crescendo permite ir ajudando mais gente. E qual é que seria o custo estimado para essa medida? Vocês têm um cálculo feito? Ele pode ser incremental. Nós podemos começar com um fundo, por exemplo, de 100 milhões de euros, não é? Isso permite ajudar milhares de pessoas, e ele pode ir crescendo precisamente com a valorização das próprias casas e com os pagamentos de juro ou de prestações, ou até da ajuda de casa por inteiro, que é feita pelas pessoas ao Estado. E quando é feita, como entretanto a casa valorizou e 30% já não valem o mesmo, bem, então aí significa que o fundo cresceu e há pessoas que sucessivamente podem ser ajudadas. Enquanto a pessoa não faz essa devolução da copropriedade que ela tem com o Estado, então nesse caso tem que se sujeitar a algumas condições que, de qualquer forma, eu acho que as pessoas se sujeitariam de boa mente. Hoje em dia é tão difícil arranjar casa que eu acho que, se dissermos a uma pessoa: podes ter até 30% da ajuda de casa, porque senão a tua taxa de esforço não te permite ir a um banco pedir um empréstimo. No entanto, se precisares de alugar a casa, ela tem que ser em arrendamento acessível. Se a fores revender, ela é revendida para o próprio sistema do ajuda de casa, e há critérios de não aplicar esse fundo em preços acima de uma determinada média municipal e por aí afora. Conseguimos limitar tanto quanto é possível, digamos, possíveis efeitos sobre os preços de uma medida destas, ir a segmentos que hoje em dia não têm. Não é só não ter casa própria, é não ter aquela reserva de valor que ser proprietário de uma casa possibilita em determinados elementos da vida, e é impedir que haja esta enorme fratura social, que vai ser uma fratura geracional também, que é: os ricos continuam a comprar casa e os pobres não, e portanto não têm reserva de valor no momento certo, não podem vender a casa numa determinada altura da vida, não podem pedir uma segunda hipoteca, por exemplo, e essa fratura vai ser geracional também, que é: quem entrou no mercado numa altura em que era possível comprar casa, como eu, que entrei no tempo do crédito bonificado, sou proprietário de uma casa. Hoje em dia, um jovem equivalente ao que eu era nessa altura, aos meus 27 anos, um bolseiro ou um precário, um recibos verdes, não tem nem coragem de pôr o pé no banco para pedir empréstimo de dinheiro para comprar uma casa. Outra das medidas emblemáticas do livro é o chamado imposto dos super ricos, digamos assim, em que as grandes fortunas seriam taxadas de uma forma, digamos, mais grave. Um estudo internacional de 2024 estimava que em Portugal 42 mil contribuintes dariam mais de 6,6% da receita fiscal ao Estado.
na opinião do livro, onde é que se pode ir mais longe nesta questão? Eu vou procurar não comentar esses estudos. Há números divergentes. Já ouvi números que andam nos 2 mil milhões, 3 mil milhões, até bastante mais em termos do que poderia haver de receita. De qualquer forma, o que o livro propõe é uma medida que seja uma medida aplicável de preferência à escala internacional e à escala europeia. E achamos que é possível. Para já, porque uma medida que seja transnacional dificulta a fuga desses contribuintes. Depois, porque a experiência ensina-nos, por exemplo, com a criação de um limiar mínimo para a taxa de IRC, que é possível fazê-lo através da OCDE, que é possível fazê-lo através do G20. O próprio Brasil propôs essa medida em conjunto com a Espanha no G20, e os melhores economistas que defendem essa medida, como o economista Gabriel Zucman, defendem que a forma ideal de implementar é de forma transfronteiriça. Não quer dizer que não haja super ricos em Portugal, eles são necessariamente poucos, estamos a falar dos 0,5% mais ricos do país. Portanto, certamente isto não é um imposto novo, nem um acréscimo de imposto para a pessoa comum, nem sequer é para o 1% mais rico, é para metade disso, não é? No entanto, achamos que ao nível europeu e global essa medida deve ser implementada. Para dar um exemplo do próprio Gabriel Zucman também, os gastos em defesa que agora a União Europeia diz que devem ser feitos, investimentos em defesa, com uma taxa apenas de 2% sobre quem tivesse mais de 100 milhões de euros. Perguntar onde é que poderia ser reinvestido não diria recanalizado, mas colocar estes fundos deste imposto. Bem, era precisamente por aí que eu ia. Historicamente, nessas questões que têm a ver com defesa e com segurança, há 2 sítios onde os Estados têm ido buscar dinheiro, e uma união de Estados como a União Europeia também pode ir buscar. Por um lado, é a emissão de dívida. E a União Europeia pode fazê-lo, está na altura ideal para fazer. Nós discutimos os eurobonds há muito tempo, mas agora, quando Donald Trump está a dar cabo da credibilidade dos títulos do Tesouro americano, se a União Europeia emitisse eurobonds agora, tinha muito mais do que os 700 mil milhões a 800 mil milhões que quer investir em questões de defesa, porque se estima que o mercado de investidores que procuram um porto seguro em dívida europeia, a União Europeia, enquanto tal, praticamente não tem dívida, tem só alguma dívida associada ao PRR, e tem um orçamento que é só 1% do PIB europeu, portanto há muito espaço para crescer, e diz-se que esse mercado andará na ordem dos bilhões e não dos milhares de milhões. Portanto, dava espaço suficiente. Mas, além disso, o outro instrumento tem sido o instrumento de pôr os mais ricos, ou os muito mais ricos de uma determinada jurisdição, a pagar, que é para não serem nem os pobres a perder Estado Social nem transição ecológica e não terem que pagar para esses investimentos em defesa. E, portanto, Gabriel Zucman, para voltar a esse exemplo, diz que um imposto de meramente 2% sobre europeus que tenham mais de 100 milhões, portanto, estamos a falar dos mega ultra ricos europeus, daria cerca de 60 mil milhões de euros ao ano, e portanto já é, apesar de tudo, são recursos vultuosos ao longo de vários anos para os investimentos que é necessário fazer. Entramos na reta final da entrevista, por isso peço-lhe que seja um pouco mais breve na resposta que se segue. Tem insistido muito na ideia de que chegámos às eleições devido a um caso de falta de ética da parte do Primeiro-Ministro. Se na noite eleitoral houver um cenário em que a AD lidera, e que tudo indica que poderá ser por aí, mas que não haja uma maioria estável, garante que não será uma força de bloqueio à governação, ou seja, se não apresentar moções de rejeição ao programa de governo, eventualmente uma moção de censura, qual vai ser a sua postura? Isso seria uma má notícia para o país. Devemos ser claros em relação a isso. Nós estamos nesta situação porque Luís Montenegro não tomou decisões éticas básicas, fáceis de explicar, fáceis de entender, que estiveram em cima da mesa, em alguns casos durante semanas. O livro propôs a gestão profissional independente das empresas na sua esfera familiar, que é uma medida que não prejudicaria em nada a sua família, os seus projetos de futuro. Ele poderia reaver as empresas quando saísse Primeiro-Ministro. Nunca sequer comentou essa medida, o que deixa muito claro que a Spinum Viva tinha como, enfim, uma potencial função ele saber quem é que eram os clientes que lá punham dinheiro e os clientes saberem que o Primeiro-Ministro sabia, e isso pode
convertê-la num potencial veículo de influência, ou pelo menos dar a suspeita de um conflito de interesses, e, portanto, é inexplicável para um primeiro-ministro que levasse a sério a sua função como chefe de executivo manter a situação como ela manteve. E ainda por cima, com outras notícias, virar-se contra os jornalistas e basicamente atacar o mensageiro. Isto significa que Luís Montenegro é uma má notícia para o país, é um primeiro-ministro que não está à altura das responsabilidades de um primeiro-ministro em Portugal, e eu estou muito empenhado para que nestas eleições este esclarecimento seja feito, porque, enfim, não é... costuma dizer-se tirem-nos deste filme, mas não somos nós que temos que sair deste filme porque este é o nosso país. É Luís Montenegro que tem que sair do nosso filme porque este filme acaba mal. E se Luís Montenegro conseguir aquilo que me está a propor com a sua pergunta, que é fazer dos eleitores juízes e pedir-lhes uma absolvição e depois utilizar um resultado eleitoral como maneira de dizer isto está esclarecido, o eleitorado já disse que está ok com isto, isso seria a pior de todas as notícias. Porque, basicamente, poderia repetir-se mais à frente ou estão os eleitores a ser utilizados para algo que não existe. Portanto, em primeiro lugar, eu disputo o pressuposto dessa pergunta. Eu acho que há 3 semanas para esclarecer as pessoas e eu acho que nós devemos ser claros que temos uma alternativa de governação. Se formos claros todos, e infelizmente à esquerda eu acho que o livro tem sido mais claro, mas outros não têm sido tão claros, o PS não tem sido claro em relação a isso, não tem dito como é que é uma alternativa, está apenas na busca de ver quem é que tem um voto a mais ou um deputado a mais. Ora, já percebemos que a AD fará uma aliança com a IEL, e ela essa que dizia que estas ações do Primeiro-Ministro eram irresponsáveis e agora está disposta a varrer para debaixo do tapete essa irresponsabilidade e a governar com Luís Montenegro. Nós temos que dizer, pelo contrário, há uma alternativa de progresso e de ecologia para governar. E depois então vemos esse cenário. Aí eu espero que o Bloco da Esquerda e o Bloco da Direita Democrática percebam que tem que haver um sentido de responsabilidade para não deixar nem que a oposição caia nas mãos do Chega, nem a facilitar aquilo que é, enfim, as tendências da extrema-direita para a criação de instabilidade permanente. E o livro, acho que já provou, ao rejeitar sempre moções de censura do Chega, embora tenhamos aprovado a moção de rejeição do programa por parte do PCP, porque somos claramente a oposição quando há um governo de direita. Isso também é uma situação muito clara. Sim. Nós somos parte da solução se houver uma maioria progressista, somos parte da oposição se houver uma maioria de direita. Para terminar, vou-lhe dar 3 objetos, aquele clássico que se costuma fazer antes das campanhas eleitorais, tendo de dar cada um deles a um líder partidário à sua escolha, para os levar em campanha eleitoral ou não, pode ser para a vida. Peço-lhe só uma justificação breve para cada uma das 3 escolhas. O primeiro objeto seria, quero lhe perguntar, a que líder é que dava uma cópia do livro Esquerda e Direita, um guia histórico para o século XXI? Que deduzo que conheça bem o autor. Conheço bem o autor, acho que dava à Inês Sousa Real para que o PAN pudesse escolher esquerda ou direita, que é a grande divisão da nossa modernidade política e não por acaso toda a gente precisa de utilizar, e perceber que ela é produtiva. O livro, por exemplo, fala para toda a gente, mas fala a partir de um lugar de esquerda. Não enganamos ninguém em relação a isso. Há pessoas de centro ou de direita que votam no livro, ou que dizem que votam no livro. Eu já vi isso até assumido publicamente. E não há problema nenhum com isso. Ninguém enjeita votos no seu partido. Mas para nós, é muito importante que as pessoas saibam que estão a votar num partido de esquerda. Não estão a votar num partido que disse que não era nem de esquerda nem de direita. O segundo objeto seria, e sei que gosta de andar de bicicleta, aqui por Lisboa quando consegue, a quem é que oferecia uma? Para se deslocar. A quem é que ofereceria uma bicicleta? Posso talvez oferecer deixa-me pensar um bocadinho. Não, porque não é um dos líderes de coligação. Podia oferecer ao Nuno Melo, porque o CDS tem sido muito anti mas pode ser um líder partidário. Mobilidade, não precisa de ser um líder da coligação. Suave. Não, acho que ofereceria ao próprio Primeiro-Ministro Luís Montenegro, para lembrar da necessidade de apostar nas mobilidades suaves. Ok. Último, por fim, quem é que oferecia um jantar no contexto da campanha eleitoral e qual é que seria o menu? Um jantar no contexto da campanha eleitoral? Por acaso, por algum motivo, os vossos caminhos cruzar-se-iam durante a campanha, quem é que convidava para jantar? Eu acho que o repto era
mano a mano entre a Mariana Mortágua e eu, ela com comida alentejana, eu com comida ribetejana. Eu podia fazer uma tomatada, e ela certamente que conhece, eu sei que ela gosta de cozinhar e gosta de comida alentejana, e assim fazíamos, acho que ficava um bom repasto. Pronto, ok. Muito obrigado, Rui Tavares. Obrigado. Até breve.